noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui a sala B. Vamos lá. Boa noite, meu povo. Turma U, turma V. Quanto tempo, né? Já estamos aqui online. Cadê o pessoal? Manda um oizinho aqui na sala, tá? A me vendo, olha só que professora bonitinha. Vocês estão escutando a chuva, gente? A Maria da Verônica. Estou só aguardando o retorno de vocês nas salas, tá, gente? Podem mandar um oizinho lá no chat para a gente conversar, para ver como é que vai ser isso. Prepararam a garrafinha de vocês? A minha tá aqui, olha, bonitinha, combinando com o tema da nossa sala, da nossa aula, tá? Rosinha. Estou só aguardando o retorno de vocês. Boa noite. Vocês estão me escutando bem, gente? Opa, tem um bocado de gente. Ai, meu Deus do céu, chuva de novo. Bora esperar o pessoal chegar. Bom, deixa eu diminuir aqui. Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês mandem uma mensagenzinha aqui no grupo que eu vou botar de olho, tá? Vou trocar aqui. Bom, gente, primeiramente eu quero desejar boa noite a todos vocês. E mais uma vez, bem-vindos, porque a gente está começando uma nova etapa. E tá sendo, eu sei que está todo mundo um pouco nervoso, a professora também tá muito feliz com isso, porque é uma novidade, querendo ou não, a gente precisou se adaptar. E eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso dessa situação. Tá? Bom, deixa eu mudar a cadeira um pouquinho. Bom, gente, como vocês sabem, a turma 1 e a turma B estão juntos nessa nova empreitada nossa aqui, tá? E como vocês sabem, serão todos os sábados. Nesse momento a gente vai ter aula nesse sábado, no sábado que vem, no outro. Então, de antemão, são 4 sábados, tá? Sempre nesse horário, de 19 às 22 horas. Então, a gente precisa se organizar em função disso daí também, tá? Como vocês sabem, o nosso tema da disciplina é saúde da mulher. E eu, particularmente, é um tema assim, que eu adoro. E aí eu dividi desse jeito que vocês estão visualizando aí. Deixa eu dar play aqui para acompanhar. Ok, eu dividi da seguinte forma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Política Nacional da Saúde da Mulher. Vai falar um pouquinho de anatomia e fisiologia, porque a turma V começou a ver, né, anatomia e fisiologia, e aí a turma 1 ainda não viu. Então, para todo mundo ficar no mesmo nível, eu trouxe para vocês um pouquinho da noção de anatomia e fisiologia para a gente não ficar tão perdido nesse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre direito reprodutivo, saúde sexual e planejamento familiar e também gestação e pré-natal, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre saúde sexual, infecções sexualmente transmissíveis, câncer do colo uterino e câncer de mama, climatério e violência de gênero, tá? Entenderam? Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Deixa eu abrir a porta ali para diminuir o eco, só um instantinho.
Pessoal, diminui o eco aí para vocês. Deixa eu ver na sala V. É porque eu não consigo ver as duas turmas ao mesmo tempo, então tem que ficar entrando e saindo da janela de conversa, tá? Bom, meu povo, vocês já separaram a água, o lanche de vocês, caderno, caneta. A gente pode colocar a mão na massa agora? Vamos começar. Está aberta a temporada. Bora lá? Bom, a turma U já me conhece, turma V ainda não, prazer, tá? Vocês vão ficar comigo esse mês, tá? E a gente vai falar sobre saúde da mulher. Como vocês sabem, eu sou enfermeira, me chamo Alcione Oliveira e para mim é uma grande honra estar participando desse momento com vocês. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, a gente vai falar de que hoje, professora? De que? Vou dar uma dica para vocês. A gente vai falar sobre a criatura mais sensacional, mais espetacular, mais sensual, mais cheirosa, mais inteligente que existe na Terra. Do que a gente está falando, gente? Do que? De quê? De mulher, né? E nós somos tão especiais que a gente tem uma disciplina só para falar da gente. Olha que maravilhoso. Mas não dá para falar de saúde da mulher sem antes mencionar o que, meus amores? Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Professora, que bicho é esse? É exatamente isso que a gente vai descobrir nessas duas aulas maravilhosas que a prof preparou com todo carinho para vocês, tá? Deixa eu só acompanhando aqui o bate-papo. Pessoal, quando for surgindo dúvida, vocês anotem no caderno, e aí eu vou abrir um espaço, vou dar um intervalo para vocês, e aí vocês vão mandar mensagem nesse chat aí de vocês, tá bom? Bora lá, meu povo. Bom, primeiramente, da onde foi, professora, que a senhora tirou esse negócio de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher? Pelo amor de Deus, de onde foi que a senhora tirou isso? Gente, a Política Nacional, ela é um instrumento do Ministério da Saúde. Para quê? Para atender esse público lindo e maravilhoso que são as mulheres, né? E quando foi que começou tudo isso, professora? Em 2004, meu anjão. Foi quando surgiu e foi um marco na saúde das mulheres e superou somente a abordagem que se tinha anteriormente, onde a gente tinha uma estrutura de saúde da família, onde a atenção da saúde da mulher era exclusivamente voltada para o processo gestacional. Então a mulher ela tinha uma atenção especial só quando ela estava grávida, que precisava de consulta e tudo mais. Então a política ela se desdobrou, porque a fase da mulher, a fase de saúde da mulher, não é somente enquanto ela está grávida não, meu amor. Em todo o período dela, desde o nascimento até a morte. Então, é basicamente sobre a integralização, sobre o que é integralização? É o processo total de abrangência da saúde dessa mulher, porque se percebeu que existia a necessidade de cuidar dessa mulher em outras fases da vida dela também. Gente, vocês estão ouvindo aí? Então, se criou outros olhares e abordagens sobre a saúde das mulheres nos diferentes momentos da vida dela, tá? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela é dividida em 6 eixos, que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Primeiro eixo, gente, fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva. Por quê, professora? Um dado, tá, de 2014, eu não consegui um dado mais recente porque eu tive problema com a internet. Então, o dado que eu tinha era esse aí de 2014, de 6 anos atrás, onde 55% das mulheres não planejavam de jeito nenhum a gravidez. Então, e vocês sabem, quem tem filho sabe o trabalho que dá criar menino. Então, imagina uma mulher que não tem estrutura nenhuma engravidando sem planejamento. Como é que essa... Deixa eu tentar colocar esse fogo. Imagina como é que essa mulher vai lidar com esse novo momento da vida dela. E desses 55% aí dessas mulheres, mais da metade das mulheres que não planejaram a gravidez, 66% dessas mulheres são o quê? Adolescentes. E outro dado muito importante é que 33% das mulheres
utilizam contraceptivo. E isso é um dado muito baixo. A gente necessita que mais mulheres programem a própria vida sexual e reprodutiva. Então, esse eixo do programa, ele tenta dar visibilidade para esse momento da mulher, para que ela possa escolher o momento mais adequado da vida dela, para que ela possa ter um filho. Esse eixo, ele também se encaixa na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Detalhe, a gente não fala mais doenças sexualmente transmissíveis. A gente é muito chique agora, com essa atualização do Ministério da Saúde, e a gente fala o que, meu anjo? Infecções sexualmente transmissíveis, tá? Esquece esse negócio de DST. Não existe mais DST, é IST, meu amor. Olha só, no Brasil, a maior concentração dos casos de AIDS entre mulheres está na faixa etária de 25 anos a 39 anos, correspondente a 49,4% do total de casos registrados desde 1980, que foi quando o HIV teve o grande boom, né, até junho de 2016. Com esse programa, houve uma queda de 36% aí na taxa de transmissão. Por quê? O conhecimento ele chegou de uma forma mais abrangente a toda a população. Como é que a gente faz para prevenir HIV? Usando preservativo, né? Utilizando material perfuro-cortante esterilizado, ter um descarte adequado para esse material perfuro-cortante. E houve essa queda da taxa de transmissão, gente, só fazendo uma observação, tá? A taxa de transmissão ela caiu vertical, a transmissão vertical do HIV. O que é isso? É quando uma mãe passa para o filho, tá? E em 2015 foram notificados 33.365 casos de sífilis em gestante. Então esse programa ele visa minimizar. Não é que ele vai erradicar, deixa eu só organizar aqui a tela, não é que ele vai erradicar esses casos, mas meu Deus, gente, não se assustem porque eu estou aprendendo a mexer no programa, aí volta e meia eu vou fazer uma besteira aqui, aí vai subir a tela, vai descer, o áudio vai sumir, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, viu? Outros avanços que a gente registrou foi a ampliação da faixa etária da vacina do HPV, né, de 19 a 26 anos para mulheres vivendo com HIV e para as mulheres que não possuem HIV, a abrangência ficou até os 14 anos, tá? A ampliação de testagem rápida para HIV e sífilis em gestantes durante o pré-natal, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também foi um grande avanço que a gente teve aí. Segundo eixo, lá vai a professora fazendo besteira de novo, sangue de Jesus tem poder. Olha só, deixa eu ficar bem aqui no cantinho, bonitinha para vocês. Segundo eixo, atenção obstétrica. O que é atenção obstétrica? É o momento da mulher. Lembra que eu falei para vocês que antigamente o que se tratava era somente do momento que a mulher estava grávida e estava parindo? Porque não existe esse negócio de dar luz, não, viu? O negócio de vocês são postos para dar luz, mulher pare. Então, quando tinha essa atenção dela só quando ela estava grávida, essa atenção ela foi aprimorada, né? Hoje a gente tem 1,8 milhão de partos que são realizados no SUS por ano, é um dado que eu coloquei aí para vocês, tá? A gente também conseguiu a redução da morte materna por causas evitáveis, né? Porque essas causas evitáveis, normalmente, a gente detecta no pré-natal. Então, um pré-natal bem feito, ele vai minimizar a chance dessa mulher ter uma complicação na hora do parto ou no pós-parto dela, ou até mesmo durante a gravidez, tá? Outros avanços obtidos aqui na atenção obstétrica. Vamos passar para o outro lado também, professora, bora? Olha só, abertura de centros de parto normal e obras em andamento. Qual a importância, prof, desse negócio de centro de parto normal? O que é um centro de parto normal? Para quem não sabe, o centro de parto normal é uma clínica onde as mulheres vão para ter os seus bebês de forma normal, sem intervenção cirúrgica, pode deixar aberto que fica muito eco. Obrigada.
sem intervenção cirúrgica, sem precisar de intervenção de ninguém. A mulher, ela está pronta, o corpo dela está pronto para aquilo, e é uma coisa que é normal, e esses centros, eles apoiam o andamento desse parto normal, tá? Porque aqui no Brasil, quem tiver oportunidade, tá? Atenção, quem tiver oportunidade, quem tiver Netflix e poder assistir, e puder assistir o Renascimento do Parto, a série dos filmes, Renascimento do Parto, o nome do filme, Renascimento do Parto. Gente, é um filme lindo e maravilhoso, assim, ele dá um banho na nossa alma, falando sobre como o corpo humano, o corpo feminino, ele é preparado para o parto normal. Como foi que a gente chegou nessa cultura de fazer cesariana, tá? Ai, tá faltando energia. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão conseguindo me escutar, estão acompanhando? Qualquer dúvida a gente vai... Olha, o pessoal está reclamando que a internet está ruim, não sei o que. Gente, se vocês não conseguirem estudar, olha, a internet está bem ruim mesmo. Se vocês não conseguirem estudar hoje, não tem problema, a aula vai ficar gravada. E aí vocês se programem durante a semana para poder assistir. Está oscilando muito, mas é por causa do tempo mesmo. Olha só. Outro avanço também foi a compra e distribuição nacional de material para AMIU, que é a aspiração manual intrauterina. Porque assim, quando a mulher ela sofre um aborto, e aí esse aborto fica retido, ela não consegue eliminar. Aí vocês já ouviram falar de curetagem em algum momento, né? A curetagem ela tem a mesma finalidade do AMIU. A diferença é que o AMIU ele é menos agressivo. A curetagem é muito agressiva, o AMIU não. Ele é menos traumático para a mulher. Então, a aquisição desse AMIU, ele melhora muito a qualidade da assistência. Outra coisa que ajudou bastante foi a compra e distribuição de misoprostol. Misoprostol, gente, é um medicamento utilizado para induzir o parto. Tá? A mulher está lá, está com dificuldade de dilatação e tudo mais, aí as enfermeiras ou até mesmo o médico faz a utilização desse misoprostol, tá bom? Adequação física de maternidade para garantia de privacidade, garantir que a lei do acompanhante seja aplicada, tá? E praticar o parto humanizado. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho também sobre o parto humanizado, tá? Lançamento do projeto de qualificação de hospitais de ensino para atenção ao parto e nascimento e abortamento. Como assim? Como assim, professora, esse negócio vai ter um hospital só para a mulher abortar? Não, gente. É assistência às mulheres que sofreram o aborto. Porque na nossa legislação, o que a gente tem? A gente tem... Quais são os casos que são permitidos aborto? É o caso de anencefalia, né, que quando a criança, o feto, ele está desprovido de massa encefálica, que ele não vai ter uma sobrevida pós-parto, ou seja, ele vai nascer e vai morrer, tá bom? Ou então em caso de estupro, ou em caso que coloque a vida da mãe em risco, tá? Então, nesses casos, o aborto é permitido por lei, e ele sendo permitido por lei, eu, enquanto profissional da saúde, eu preciso garantir uma assistência segura para essa mulher, tá bom? Abertura de casas de gestante, bebê e puérpera e mais obras em andamento. O que são essas casas de gestante? É os locais de convivência, onde se tem a ação educativa, onde elas vão para conhecer, para conversar, para ter a rede de apoio e trocar experiência entre si. Isso do ponto de vista psicossocial, isso é ótimo para elas. Tanto que as meninas, né, que já têm filho vão entender o que eu estou dizendo. Quando a gente tem filho, a gente acaba, às vezes a gente está na fila do supermercado e aí chega uma outra pessoa que também tem filho, e aí vocês começam a conversar e falar sobre coisas do cotidiano. E particularmente para mim é uma das experiências mais incríveis que tem, assim, porque tu acaba trocando experiência, tu nem conhece a pessoa. Tu sai de lá, tu nem sabe o nome dela, mas tu trocou experiência, e isso é muito bom. E essas casas, elas promovem esse tipo de convivência, tá bom, gente? Vamos dar aqui para o terceiro eixo. Atenção às mulheres em situação de violência. Professora, por que é necessário falar sobre isso?
A gente não, por mais que não seja uma situação que a gente não vivencia, por mais que eu não passe por violência, mas com certeza sempre tem alguém que vai relatar a história de uma mulher que sofre violência do marido. E a violência, gente, que a gente fala, não é somente a violência física. Tem a violência emocional, tem a violência financeira. Então, são vários tipos de violência que a gente vai abordar de uma forma mais aprimorada quando a gente realmente for falar de violência de gênero, tá bom? Olha só, por que a gente da saúde, a gente precisa falar sobre isso? Professora, eu não estudei direito, eu não estou aqui para ser delegada, eu estou aqui para ser técnico de enfermagem. Ou estou fazendo faculdade para ser enfermeiro, né? Mas a gente precisa falar porque a gente vai lidar com essa mulher. De uma forma ou de outra ela vai lidar. Se ela sofreu uma violência, às vezes ela vai passar com a gente e a gente vai tem que ter preparo profissional, preparo emocional também para poder lidar e principalmente acolher essa mulher, tá bom? Em 2015 foram registrados... Gente, eu esqueci de atualizar, mas esse 2015 aí, na verdade, é 2019, tá? Que eu peguei do Anuário de Segurança Pública. Em 2019, foram registrados 66.041 estupros no país. Isso é muita coisa, gente. O Serviço de Referência para Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual. Então, a gente da saúde, a gente precisa prestar esse serviço, tá? Como é que é esse serviço, professora? A gente vai falar sobre isso na aula de violência de gênero. A criação de procedimento específico para atenção à violência sexual e para a coleta de vestígios. A atenção que eu preciso dar para essa mulher, ela precisa ser diferenciada. Turma 1, que já teve aula comigo, já me ouviu falar sobre a gente personalizar o atendimento. Professora, como é que é esse negócio de personalizar o atendimento, professora? Pelo amor de Deus. Não é que você vai discriminar a pessoa, tá, meu anjão? Não vai discriminar ninguém, não. Até porque isso é crime, falta de ética. Na aula de ética a gente falou sobre isso. Expliquei bonitinho sobre isso. A gente precisa personalizar o atendimento de acordo com a necessidade dessa mulher, tá? Eu não vou tratar, por exemplo, uma mulher que foi vítima de violência da mesma forma que eu vou tratar uma mulher que está em trabalho de parto e que teve uma vida maravilhosa. Jamais. O meu olhar, ele precisa ser diferenciado e principalmente a minha audição. Eu preciso escutar, eu preciso enxergar e eu preciso investigar, tá? Até porque o profissional que participa desse tipo de procedimento, normalmente ele está ali trabalhando junto com o assistente social, então ele não está trabalhando sozinho e ele precisa dar o parecer dele para o colega de trabalho dele, tá bom? Capacitação dos profissionais de saúde para a coleta de vestígios de violência sexual de estabelecimentos de saúde em 26 estados e mais do Distrito Federal. Então é um tipo de capacitação, é um tipo de serviço que é prestado em todo o país. Violência em números, em 2019, vamos dar uma olhada. Isso aí eu também tirei do Anuário de Segurança Pública, tá, gente? Deixa eu colocar só aqui no cantinho. Gente, eu não consigo parar de me olhar, porque eu me maquiei, eu tô tão bonitinha hoje. Olha só, violência em 2019. Em 2019, infelizmente, a gente teve 1.206 vítimas de feminicídio. Professora, o que é o feminicídio? É a mulher ser morta em condições somente pela condição de gênero, pelo fato dela ser mulher. E 88,8%, quase 90%, quase que a totalidade. Então, é quase de 10 casos, 9, esse assassinato, esse feminicídio, ele foi cometido pelo companheiro, tá? O ápice da mortalidade se dá aos 30 anos, que é normalmente quando a pessoa já entrou no relacionamento e acaba descobrindo que aquele relacionamento não está fazendo bem, que não está fazendo feliz, e aí pede para terminar, pede divórcio, então vai embora por causa do sofrimento, da violência, que muitas vezes é diário, e aí por uma questão cultural, né? O homem acaba achando que não, que se ela não vai ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém, vai lá e mata a mulher, tá bom? Vamos lá. Violência doméstica.
É outra coisa que a gente vai malhar bastante isso, tá? Violência doméstica, a gente tem um registro de violência doméstica a cada 2 minutos. A gente começou a aula há quase meia hora. Então, nesse período, a gente, vamos fazer uma estimativa de meia hora, 15 casos de violência doméstica. Só nesse período que a gente está dando aula aqui. Tá? E tem tido um crescimento de 0,8%, é uma coisa assim que a gente precisa combater, a gente precisa coibir e principalmente a gente não pode ser conivente com esse tipo de situação. Presenciou esse tipo de situação, tem que denunciar, tá bom, gente? Porque muitas vezes a pessoa não denuncia porque ela tem medo, mas mulheres a gente não pode mais ficar calada, a gente já ficou calada há muito tempo. Tá? Homens, façam a parte de vocês, denunciem, tá? Não passe a mão na cabeça de agressor não, porque muitas vezes o agressor ele tem confiança de fazer isso, porque a família vai continuar do lado dele, os amigos vão continuar do lado dele, ele não vai ser julgado por isso. Muitas vezes até a mulher acaba voltando com ele, né? Então ele acaba se confiando nisso e aí acaba cometendo e essa violência ela vai sendo perpetuada na nossa sociedade. Violência sexual, como eu falei para vocês, 66.041 registros, é muita coisa, tá? Sendo que 81% dos casos são do sexo feminino. Então, quando a gente falar de violência sexual, automaticamente a gente vai estar falando de mulher, tá? Os homens que lutam. Bora lá para o próximo slide. Quarto eixo, meu anjão, bora lá. Gente, de vez em quando eu tô me assustando com esse menino que tá bem aqui, deixa eu ver, desse lado aqui. De vez em quando. É porque a gente trouxe pra colocar assim, pra gente entrar no clima, sabe? Que a gente tá em EAD, mas a gente tá falando de enfermagem ainda e tem que botar ele, mas de vez em quando eu tô me assustando, não tô me agradando muito disso não. Olha só, atenção oncológica. Quando a gente fala de oncologia, oncologista, oncológico, automaticamente tem que estar falando de quê, meu anjo? De quê? Isso mesmo, eu escutei daí, vocês gritaram tão alto que eu escutei, viu? Quando a gente estiver falando de oncologia, automaticamente estamos falando de quê? Câncer, tá? Então, atenção oncológica nesse momento da vida da mulher. Por quê? Olha só no slide aí, vamos ler todo mundo em voz alta, 1, 2, 3 e... Câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. E o câncer de colo de útero é o terceiro mais comum. E quando ela adoece, aonde que ela vai parar? Olha aqui nos meus olhos e responda. Aonde que essa mulher vai parar? Aonde? SUS. Ninguém faz tratamento de câncer na particular não, meu amor. Então, se viu a necessidade de aprimorar isso e também habilitar os laboratórios, por exemplo, quando fizer um Papa Nicolau, PCCU, né, que é o mesmo preventivo. Vamos decorar nome? Papa Nicolau, PCCU, preventivo, é tudo a mesma coisa, tá? Então, quando vai fazer no laboratório particular, aquele laboratório particular, ele precisa ter essa qualificação chamada Qualicito. Por quê? Se der alguma alteração, ele repassa essa informação para o Ministério da Saúde. Por quê? Quando esses números são contabilizados lá pelo Ministério da Saúde, ações são feitas em prol do que está acontecendo. A gente já falou, em algum momento que já teve aula comigo, já me ouviu falar de epidemiologia. Professora, pelo amor de Deus, professora, para de falar palavrão. Sábado à noite ela fala palavrão? Não, vou explicar para vocês. Epidemiologia, olha só. Epidemiologia é o estudo de eventos, né? Por exemplo, a gente está tendo aí, infelizmente, essa pandemia, né? Como é que a gente sabe, por exemplo, que a maior taxa de mortalidade é em idosos, pessoas a partir de 60 a 70 anos? Porque os estudos indicam isso. Toda vez que acontece alguma coisa relacionada à saúde, isso gera um númerozinho que vai para lá. Depois o pessoal da epidemiologia pega esses números e vai fazer uma análise desses números e ver o que bate, o que tem em comum lá. E aí isso acaba gerando os dados, né? E aí, voltando a falar da Qualicito. E aí, quando a gente tem esses dados, aí eles vão traçar um perfil dessa pessoa. Idade,
início da atividade sexual, quantos filhos teve, se fuma, se é sedentário, se bebe. Então, tudo isso gera um número, isso gera um perfil. E isso nos dá, por exemplo, uma noção do que a gente pode fazer para se poupar de algumas doenças. Não é verdade? E outra coisa muito importante aqui na atenção oncológica foi sobre a vacina de HPV, né, que é ofertada para meninas e meninos, mas a gente está falando de quê, gente? Falei para vocês ainda agora, a gente está falando de mulher. Então, as meninas recebem essa vacina entre os 9 aos 15 anos. Ok, meus amores. Deixa eu ver como é que tá as mensagens aqui, se vocês estão conseguindo acompanhar. A internet está ruim. Oh, gente, que tristeza. Mas sim, bora lá. Turma B. Tudo bem. Bora lá, gente, continuar aqui, que a aula vai ficar na plataforma, tá bom? Atenção ginecológica e climatério. Ginecologia todo mundo sabe o que é, né? O que é ginecologia, gente? É isso mesmo que você respondeu. Tá certíssimo. E o climatério, professora, pelo amor de Deus? Nunca ouvi falar de climatério. Gente, o climatério é a fase da mulher que ela está entrando na menopausa. É a fase de transição dela entre o período fértil e o período não fértil. Mas, por que eu tenho que dar atenção para esse negócio aí de cimento? Como é o nome? Climatério, tá? Não erra mais. Climatério. Por que eu tenho que dar atenção? Porque nessa idade, muitas mulheres acabam engravidando. Essas mulheres, elas vivem uma fase de libertação sexual muito maior. Então, ela está mais propensa a, por exemplo, adquirir uma infecção sexualmente transmissível. E ela também corre o risco de engravidar nessa época. Ah, mas professora, a senhora não falou que ela estava fazendo a transição lá do negócio de fertilidade para não fertilidade? Como é que é esse negócio? Gente, não é porque ela é justamente isso. Ela está passando para o período de não fertilidade, ela não está lá ainda. Ela vai estar lá na menopausa, né? Mas enquanto ela está no climatério, ela está transicionando. Adoro essa palavra, acho muito chique, né? Transicionando. Estou transicionando, amada. Então é isso, tá? As ações recentes do Ministério da Saúde para qualificar o cuidado dessas mulheres, tá? E a publicação do protocolo de atenção à saúde da mulher na atenção básica. Meu anjinho e meu anjão, o que é a atenção básica? Professora, eu não sei o que é a atenção básica. Vou explicar para você. A atenção básica é o BS, é o PSF, é o postinho. Por que atenção básica? É a atenção primária, é por onde meu cliente entra no sistema, tá? É a porta de entrada do SUS, eu costumo dizer assim, tá bom? Vamos lá para o próximo eixo. Populações específicas vulnerabilizadas. A gente tem um programa específico para tratar da população negra. Ah, professora, mas isso não está errado, todo mundo é igual. Não, gente. Lembra que eu falei para vocês que todo cuidado de saúde, ele é flexibilizado e ele é individualizado? Então, não é porque fulano vive de um jeito que ciclano vai viver de outro. Aliás, o que eu disse? Não é porque fulano vive de um jeito que ciclano também vai viver igual. Então, eu preciso respeitar essas particularidades. População LGBT. A minha abordagem com o paciente LGBT não é o mesmo de um paciente hétero, por exemplo. Eu preciso ter um olhar mais cuidadoso, um olhar que consiga, e um cuidado que consiga penetrar nessa individualidade dela, para que ela se sinta acolhida por mim. Não me cabe julgar, tá? Nem enquanto ser humano e nem muito menos enquanto profissional. Não me cabe julgar. Eu estou ali para prestar o meu serviço e o meu serviço ele precisa ser de qualidade, tá bom? Próximo slide.
Foi travessado. E mais assistência à população do campo e da floresta. Por quê, gente? Olha só, a gente vai atrapalhar com essa população através da atenção básica. Falei para vocês agora e eu vou perguntar de novo. O que é a atenção básica? Responde aí. A menina ali respondeu certinho. É isso mesmo, a atenção básica é por onde o cliente entra, né? No Sistema Único de Saúde, que é a UBS, o PSF, o XIM da vida, né? Se ele tiver, por exemplo, um agravo, precisa do médico com outra especialidade, a partir do momento que ele faz essa entrada no sistema, ele vai ser encaminhado. A gente também tem que ter um cuidado diferenciado com a população em situação de rua e a saúde indígena. A gente vai falar sobre isso também na próxima aula, tá? Bom, eu vou só beber uma água aqui, porque eu também sou filho de Deus, para a gente começar a falar sobre noções de anatomia e fisiologia. Só um instantinho.
Eu esqueci de ligar. Ok, voltamos à professora. Falei para vocês que a professora esqueceu de tomar o remedinho dela hoje? Pois é. Eu parei para tomar água aquela hora e não liguei o áudio de vocês. Vamos lá de novo que a professora vai explicar de novo. Acho que eu parei aqui, não foi? Noções de anatomia. Falei para vocês que a célula é o quê, meu anjo? Isso, muito bem. Não, calma aí, não precisa que a professora está escutando daqui. A célula é a menor parte do nosso corpo, né? Uma célula se junta com outra célula ao lado, tudo bem, se junta e forma o quê? Um tecido. E aí o tecido junta com outro tecido ao lado, tudo bem, e forma um órgão. Um órgão junta com outro órgão e forma o quê? Um sistema. E o sistema junta com outro sistema, que vocês viram isso no ensino médio, tá? Existe sistema respiratório, sistema digestório, digestório. Eu acho mais bonito digestivo, né? Digestório. Sistema nervoso, sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema muscular. Então são vários sistemas que compõem o que, meu amor? Você é coisa linda de Jesus, lindo e maravilhoso, filho de Deus, lindo para Jesus. Importante é ter saúde, né, minha filha? É isso mesmo. Então, basicamente a gente viu a estruturação. Aí, tá? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Você, coisa linda de Jesus. Tá bom? Bora lá. Divisão do corpo. Falei para vocês ainda agora. Divisão do corpo é dividido em quê? Cabeça, ombro, joelho e pés, joelhos e pés. Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés. Não. A Peppa mentiu para vocês. Falo isso porque meu filho assiste. Aí toda vez que eu vejo ela cantando eu fico revoltada. Mas tudo bem. Olha só. A gente divide em cabeça, pescoço, tronco e membro. Cabeça eu divido em quê? Face, né? Essa coisa linda que vocês têm aí. E crânio, essa coisa que a gente está botando para esquentar hoje. Nós vamos derreter o crânio de vocês de tanta informação. É mentira, não. É só coisinha básica hoje, gente, pelo amor de Deus. Tá? Pescoço, tronco, que é dividido em tórax e abdômen. Tá? Tórax, essa parte superior. Abdômen, parte inferior. Membros, superiores e inferiores. Os superiores não é porque ele é melhor que ninguém, não. Tá? Superiores, eu estou falando de braços. Inferiores é quem? Pernas. Tá bom? Então a gente divide basicamente isso. Sabendo isso, a gente vai entrar. Vou piorar um pouquinho mais a situação para vocês, porque foi pouca informação até agora. Agora que as coisas vão começar a funcionar por aqui. Tá? Bora lá? Sistema reprodutor feminino. Gente, que coisa maravilhosa. Olha só, deixa eu colocar aqui no cantinho. Por que a gente precisa falar de sistema reprodutor feminino falando de saúde da mulher? Gente, porque o sistema reprodutor feminino ele é muito mais complexo do que o sistema reprodutor masculino. Por quê? Porque todo o sistema de... Deu um bug aqui. Todo o fenômeno de ovulação, fecundação, gestação e parto. Acontece tudo aqui. Então é por isso que eu preciso estudar com cuidado, tá? E prestar atenção no que a professora está falando, né? Desativa a notificação do WhatsApp, desativa a notificação de Facebook, presta atenção só aqui, olho no olho, eu e você, tá? Então, tudo acontece aqui. O sistema reprodutor feminino, gente, ele é basicamente coordenado por 2 hormônios. Tem outros hormônios, tá? Que eu não vou falar nesse momento para vocês. Quem vai falar sobre esses hormônios é a professora de anatomia e fisiologia, quando vocês tiverem a aula. Com fé em Jesus vai ser em breve, tá? Mas basicamente a gente vai falar sobre estrógeno e progesterona. Em algum momento da vidinha linda de vocês já ouviram falar sobre esses 2 hormônios, tá? Esses 2 hormônios, eles são responsáveis, basicamente, eu
Lembrando que tem mais, tá? Vamos focar só aqui, porque é só o que interessa hoje. O estrógeno e a progesterona, eles gerenciam todo esse processo de ovulação, fecundação, gestação e parto. É basicamente com eles, tá bom? Mas a gente vai entender um pouquinho mais de fisiologia daqui a pouco. Olha só, deixa eu colocar minha imagem aqui para baixo um pouquinho. Gente, vamos analisar essa primeira imagem do lado esquerdo, tá? Olha só, a gente tem aí o sistema reprodutor interno, tá? A gente tem os ovários, eu gostaria de mostrar para vocês. É esse negócio que parece uma bolinha de algodão, que tá aí cor de rosa, tá? A gente tem a tuba uterina ou trompas. Eu particularmente gosto de chamar de tuba uterina, é menos grosseiro, tá? Trompa. Trompa naquele negócio que é instrumento musical? Acho que é, né? Não entendo muito dessas coisas não, mas deve ser. Aí a gente tem o útero aqui. Lembrando, olha, pega a canetinha e anota, viu? O útero, ele tem 3 camadas. Ele é composto basicamente de tecido muscular, tá? E ele é composto de 3 camadas. Perimétrio, perimétrio. Vamos falar só do endométrio, tá, gente? Que é a parte, a camadinha interior dele. Lembrem desse nome, endométrio. A gente vai falar muito dele, tá bom? Endométrio, e aí logo abaixo a gente vê o canalzinho bem estreitinho e a gente tem o colo. A professora não sabia o que era colo, pensava que colo era colo que a gente senta, né? No colo das pessoas assim. Mas não, a gente está falando do colo, que é a parte que divide a porção final do canal vaginal e faz a comunicação do canal vaginal com o interior da cavidade uterina. Tá bom? Então o colo é isso. E aí a gente tem o canal vaginal aqui logo mais abaixo. Todos esses órgãos têm a sua função. Tá? A gente vai falar sobre essas funções daqui a pouco. Vamos analisar a imagem aqui do lado. Tá? Aqui é o sistema reprodutor feminino externo. A gente tem um monte de Vênus, que é essa parte de cima. Tá? A gente tem o clítoris, que é o órgão único e exclusivamente destinado ao prazer, tá? A gente tem logo abaixo do clítoris a uretra, que é por onde sai o xixi. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque tem gente que pensa que só tem um buraquinho, que é por onde sai o xixi, que é por onde sai a menstruação. Não é, tá? Cada coisa é uma coisa aí, meu amor, porque a gente é babado, tá? Então, a uretra é por onde sai o xixi. E aí, logo abaixo, a gente tem o canal vaginal, a entrada da vagina, que é por onde sai a menstruação e é por onde também sai o bebê. Tá bom? Então, vamos diferenciar que são 3 coisas diferentes. Canal vaginal é uma coisa, uretra é outra coisa e clítoris é outra coisa. Tá bom? Aqui do lado, a gente tem os pequenos lábios, tá? E mais externamente, a gente tem os grandes lábios. Nessa parte de baixo, logo abaixo do canal vaginal, a gente tem a porção que a gente chama de períneo, ok? Então, períneo é a parte que divide a região reprodutora feminina da região anal. Ok, meus amores? Entendido? Dúvidas? Dívidas? Ok, vamos seguir. Deixa eu colocar bem aqui no cantinho, bem pequenininho, porque a titia precisa explicar uma coisa para vocês. Ok, estou aparecendo? Estou aparecendo. É porque é espelhado, eu fico confusa. Olha só, gente, isso aqui é basicamente o que acontece com a mulher todo mês, tá? O que é isso aí? Nada mais é do que ciclo menstrual, meu anjo. Vou explicar para vocês como é que funciona agora neste momento. O processo da menstruação, o ciclo menstrual, ele acontece desde a menarca até a menopausa. Professora, mas o que é menarca? Calma que eu vou explicar para vocês, tá? Vamos pegar a canetinha, pegar o caderno e escrever o que é menarca. A gente já está aprendendo termo técnico. Menarca é a primeira menstruação. Ok? Menopausa. O que é menopausa? Ah, professora, acho que é aquela fase que a mulher tem muito calor. Não, meu anjo, não é. Menopausa é a última menstruação. Então, a gente aprendeu 2 termos técnicos, tá?
Menarca e menopausa. Menarca, primeira menstruação. Menopausa, última menstruação da mulher. E aí, todos os meses, esse processo acontece, né? Normalmente, eu disse normalmente, porque a maioria das mulheres tem um ciclo parecido, mas não é toda mulher, tá? Mas a gente vai abordar aqui uma mulher que tem um ciclo de 28 dias. Diferente do que muita gente pensa, um ciclo ele não vem regularmente a cada 30 dias. Por exemplo, não vem todo dia primeiro, então todo dia primeiro vai vir. Só que a gente precisa lembrar que tem mês que tem 28, tem mês que tem 29, né, em ano bissexto, tem mês que tem 30 dias e tem mês que tem 31 dias. Então, o meu ciclo menstrual não vai obedecer ao calendário que a gente tem colado lá na parede com a foto do candidato, né? O meu organismo tem o próprio reloginho dele. E o reloginho lá do ciclo menstrual é esse de 28 dias. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, tá bom? Olha só. Primeiro dia de menstruação, a gente tem um crescimento folicular. O que é esse crescimento folicular? É o próximo óvulo que a mulher, porque assim, gente, todo mês a mulher libera um óvulo, tá? Que é a gameta feminina. Se ela tiver relação sexual nesse período desprotegida, ela pode engravidar, tá bom? Então, primeiro dia de menstruação é quando eu tenho o crescimento folicular desse óvulo que vai vir, né, me proporcionar o período fértil daquele mês. Então, primeiro dia de menstruação, a gente tem aí uma descamação do endométrio, olha aí nessa imagem de cima. O endométrio é o que eu falei para vocês, que é a camada de dentro do útero. Tá bom? E aí a gente tem a menstruação. Por quê? Esse endométrio ele vai se soltando e aí ele acaba descendo. A gente visualiza como se fosse sangue, né? É só sangue, mas não. É tecido, tá bom? E aí, após o 5º dia, eu entro na fase folicular, que é a minha fase de maturação desse óvulo que eu vou liberar nesse período. Nesse primeiro período aqui, do 5º ao 13º dia, o hormônio que vai estar coordenando toda essa confusão lá no meu organismo, e eu nem sonho que isso está acontecendo, tá? É a progesterona. Olha, perdão, gente, é o estrógeno, ok? É o estrógeno que vai estar coordenando essas coisas aí. Por volta do 13º dia, esse óvulo que estava sendo maturado para ser liberado, né, para eu ovular, ele se desprende. Então, acontece a ovulação por volta, em média, do 14º dia, tá? Isso calculando numa mulher que tem um ciclo de 28. Então, o período de ovulação, de maturação e ovulação dura 14 dias, ou seja, metade desse período de 28 dias, ok? A partir do 14º dia, o endométrio já proliferou novamente, e aí o que acontece? A progesterona começa a aparecer. Deixa eu colocar ali, eu aqui do lado. Oi, que saudade de vocês! Então, olha aqui, bem do lado de onde está a minha foto, o endométrio, olha só a diferença ali, ele descamando, tá? Para mulher menstruar, e aí do lado a gente já vê que ele dá uma mudada, ele dá uma engordadinha, né? Mas na verdade a gente não vai chamar de engordada porque é muito grosseiro chamar. Ele começa a proliferar, ele fica mais denso. Por que isso acontece, gente? Porque quando ocorre a ovulação, o óvulo vem fecundado e gruda na parede do endométrio. Então o endométrio é quem vai sustentar uma possível gravidez, tá? Inicialmente. Temos aí o período de ovulação. Esse óvulo ele é maturado e ele chega lá nas trompas e o endométrio continua intacto, lindo e maravilhoso, esperando o bebê do mês, né? E aí entra na fase lútea. O óvulo espera ser fecundado e aí, como ele não é fecundado, ele começa a envelhecer, começa a regredir. Ele começa a regredir e ele desencadeia uma reação hormonal
que faz com que aconteça novamente uma menstruação. É basicamente assim, o óvulo sai de lá. De onde que o óvulo sai, gente? Do ovário. Falei pra vocês, tá? Serviram isso no ensino médio também, tô só recapitulando que vocês já sabem. O óvulo sai de lá, lindo e maravilhoso, do ovário, predestinado a quê? A trazer um bebê para você este mês, né? E aí chega, ele fica esperando a gameta masculina. Se a gameta masculina não chega, ele vai olhar para você e vai falar assim: mas poxa vida, eu só queria um bebezinho esse mês, você não me deu um bebezinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer você sentir dor. Vou fazer você sentir dor. E eu vou sangrar. Eu vou sangrar porque você não me deu o que eu queria, que era um bebezinho esse mês. E aí, gente, o que acontece? Sabe aquelas fisgadas maravilhosas de cólica, aquelas coisas que parece que tu enfia uma faca no pé da tua barriga? Que a gente não chama mais de pé de barriga, tá, gente? Porque a gente é muito chique, vamos aprender termo técnico. Baixo ventre, tá? Quando a gente sente aquelas fisgadinhas embaixo do ventre, né, que é no pé da barriga. É o quê? É o endométrio, que é essa camada interior do uterina se contraindo, para poder se desprender, para depois cair, desabar, desmanchar. Por quê? Porque vocês não deram pro organismo de vocês, o organismo de vocês estava preparado para ter, que era o quê? Um nenenzinho, com a cara de vocês, assim, o olhinho, o narizinho de vocês. Às vezes até parecido com o pai. É bom quando o menino parece com a mãe, né? Porque eu particularmente acho que o menino não tinha que parecer com o pai. Tinha que parecer só com a mãe, porque a mãe que coitada. Coitada da mãe. Mas enfim, coisas da natureza, né? Às vezes a mãe é só a mãe sacola mesmo, que o menino sai a cópia do pai. Isso é revoltante. Olha só. Então é basicamente isso aqui que acontece. Vamos recapitular aqui. Deixa a titia ficar aqui no cantinho. Olha só. Então lá, vamos recapitular. Temos aqui, o que a gente tem aqui? Um ciclo menstrual. De quantos dias, professora linda e maravilhosa, gostosa e cheirosa? 28 dias. Eu sei que o período fértil acontece mais ou menos que dia, professora? Que dia a professora falou para você? Você sabe, sei que você respondeu mentalmente, mas agora eu quero que você fale em voz alta. Com quantos dias é normalmente o período fértil? Dia provavelmente fértil. 14º dia. Por quê? Porque eu sei que metade desse período o óvulo vai maturar e metade desse período ele vai regredir, fazendo com que essa mulher volte a menstruar. Entenderam como é que é o ciclo? E aí nesse ciclo a gente tem 2 hormônios. Deixa eu vir mais pra cá. E nesse ciclo a gente tem o quê? 2 hormônios. Quem são? Isso mesmo, estrógeno e progesterona. Muito bem, tirou nota 10, meu amor. Bora lá, voltar aqui. Então, qual é o hormônio que fica ativo aí nesses primeiros 14 dias? A titia falou para vocês. Qual é o hormônio? Muito bem, isso mesmo, o estrógeno. Égua, tu tá afiado. E depois do período fértil, qual é o hormônio que vai estar lá? Isso mesmo, progesterona. Tá bom? Vamos passar aqui. Entenderam, meus amores? Gente, qualquer dúvida sobre a aula, vocês têm o meu WhatsApp, né? Mande o zap lá para a professora. Senhora professora, bom dia, tudo bem? Como é que a senhora está? Tá? Eu vou demorar um pouquinho a responder. Às vezes eu demoro. Quem já me mandou essa mensagem sabe, mas eu respondo todo mundo. Teve uma menina que eu não sei nem de que turma era, ela me mandou mensagem, eu acho que no começo de abril. Professora, me manda a apostila de farmácia e de farmacologia e primeiro socorro. Minha filha me lembra 11 horas que a professora manda. Aí ela foi e mandou. Menina, eu mandei a apostila para ela 15 dias depois. O mais importante que eu mandei, né? Isso que é importante. Bora lá, meu anjinho, meu anjão. Então, olha só que bonitinho aqui a gente tem o reloginho, né? Olha só, vamos fazer as contas. Quantos dias dura o ciclo menstrual dessa pequena aí, dessa abençoada? 28 dias. Nesses 28 dias a gente tem o quê? 5 dias sangrando,
6, 7, 8, 9, 10, 11 dias. Não, gente, não são 11 dias, tá? Tô contando do 6º dia ao 11º dia, que são dias, teoricamente, abre aspas, inférteis. Mas isso não significa que você não vai engravidar, minha linda. Tá? Se você não está tomando, não tem nenhum método anticoncepcional aí em prática, então a probabilidade de você engravidar todo mês é de 70% a 80%. É uma probabilidade muito alta para quem deseja ter filho. Então, quem não deseja ter filho, se programe. A gente vai falar sobre métodos anticoncepcionais hoje ainda, tá? E aí a gente tem os dias teoricamente férteis do 12º ao 16º dia. E aí depois a gente tem do 17º dia até o 28º dia, que são dias teoricamente inférteis. Ok, entendido. Dúvidas, dívidas, mande mensagem para a prof. A professora vai explicar para vocês. Tá bom? Bora lá. Próximo slide. Gente, olha só. Deixa eu só contar um segredinho aqui para vocês. A ovulação, a gente está tratando aqui nesse exemplo, uma ovulação de uma mulher regular. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Não é todo mundo que tem menstruação regular, não. Então, se eu for confiar somente nesse negócio de período fértil e período não fértil, minha amiga, pode não dar muito certo, não. Pode vir um Enzo aí, ou então a Valentina, viu? Fica o aviso. Hashtag fica a dica. Olha só, meu anjo. Deixa eu contar um segredo aqui pra vocês. Deixa eu ficar aqui num lugar onde vocês consigam me ver. Que eu não maquiei à toa, não. Gastei maquiagem pra vir aqui pra ficar bonita, pra você olhar pra minha cara. Vai ter que aparecer, né? Olha só, gente. Um óvulo vive mais ou menos 24 horas. Ah, professora, que linda. Então só 24 horas ele morreu, eu tô livre. Não, meu amor. Ele fica lá 24 horas e aí o organismo vai e absorve ele. Ele envelhece, né? Fica triste, regride. E aí começa todo aquele processo lá que eu expliquei pra vocês da cadeia de menstruação. Tá bom? Do ciclo menstrual, na verdade. Cadeia. Ciclo. Tá? Porém, entretanto, todavia, meu amor, um espermatozoide, após a ejaculação, pode viver até quantos dias dentro, minha amiga? Aqui, ó. Cadê a mãozinha da professora? Tá sujo de batom, tá? Isso aqui é batom na minha mão. 5 dias. 5 dias. Então, vamos voltar aqui pra gente fazer uns cálculos bonitinhos pra eu provar pra vocês que esse negócio de tabelinha não funciona. Que se tu confiar só na tabela... Olha só, ela falou assim, não, meu amor, como é o nome do namorado? Juribis Cleiço. Juribis Cleiço, amor da minha vida. Presta atenção, meu amor. Vamos seguir a tabela, né? Menstruei dia 1º. Então, meu período fértil é entre o dia 12 e o dia 16. Mas aí a gente pode namorar aqui dia 10, né? A gente vai namorar dia 10 e tá tudo certo. Só que ela esqueceu que o espermatozoide vive quantos dias, minha filha? Quantos dias? Isso mesmo, 5 dias. 5 dias. Aí vai ficar dia 10, né? Namorou dia 10. 10, 11, 12, 13, 14. Fica 3 dias dentro do período fértil. Então, meu amor, a chance de vir um Enzo ou vir uma Valentina é muito alta. Tá bom? Só para explicar para vocês que tabelinha não é eficaz. Então, bora ter cuidado, né, minha linda? Olha só, gente. Falando um pouquinho sobre planejamento familiar, direitos sexuais e reprodutivos. O que é planejamento familiar? É marcar a data do casamento, professora? É, porque marcar a data do casamento, chá de panela? Não, gente. O planejamento familiar, ele é um programa do Ministério da Saúde, né, que possibilita que você, minha linda, você, meu lindo, case, você viva com seu namorado, você com sua esposa, com quem você quiser, tá? E você programe o momento certo de ter esse filho, tá? De ter aí o Enzo, Gabriel ou a Maria Valentina, ou não sei como é que vocês chamam, tá bom? Olha só, o que são esses direitos sexuais e reprodutivos?
É o direito, bora ler todo mundo junto, bora, coisa linda, olha só. Direito das pessoas de decidir, não, é para falar todo mundo junto, gente, igual na sala de aula. Bora lá, por favor, leia em voz alta, agradeço. Direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável, tá? Não é irresponsável, é responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento da sua vida. Então, o direito sexual e reprodutivo, ele vai garantir que você tenha a liberdade de programar o melhor momento para ter o seu filho. Não, professora, eu não quero ter filho agora porque eu estou fazendo o curso, eu quero terminar, quero tirar meu parém, quero passar no concurso público, ou então quero trabalhar no hospital desse hospital regional que paga bem, né? E aí lembrar da professora também, mandar um presente para a professora no dia do aniversário dela, que inclusive é dia 23 de maio. Opa! Dar um presente para a professora bem legal, né? E eu não quero ter menino agora, não. Então tá. O direito reprodutivo lhe garante, lhe confere esse poder de decisão para você decidir quando é que vai ser o melhor momento para você ter filho. Não, professora, eu quero ter filho no mês que vem. Para quem acredita em signo, né? Não, vou programar ele para engravidar tal mês, para ele nascer em tal mês e não ser, sei lá, qual o signo de vocês? O pessoal fala muito mal de Gêmeos, que inclusive é o meu signo, né? Fala assim, vou programar para o menino não nascer geminiano, porque diz que geminiano é duas caras, geminiano é isso e aquilo. Eu fico arrasada, porque geminiano é o melhor signo que tem. Eu tenho que defender a minha raça, né? Enfim. Vamos, então, entenderam, né? Os direitos sexuais e reprodutivos, ele garante que você consiga programar o melhor momento para poder ter filho, porque quem tem filho sabe a responsabilidade que é, o gasto que é. Então, se for uma gravidez planejada, a chance de você ter estresse é menor. Assim, menor, mas ela não é nula, tá? Porque menina é estresse mesmo, não tem jeito não. Quem tem filho sabe como é que é o dia todinho. Desce daí, larga isso, não sei o que. Tem que comprar. Mãe, eu quero comer tal coisa. E aí tu tem que te virar nos 30 para poder arrumar dinheiro para poder dar comida que o menino quer comer. Olha, o meu filho mesmo, por exemplo, o dia que ele quer comer pizza, ele fica deitado comigo assim. Normalmente a gente pede pizza cedo, né? Aí ele fica deitado assim, ele fala: mamãe, o moço da pizza vai chegar. Isso aí é o chaveco que ele joga assim para comer pizza. Aí só que eu fico arrasada o dia que eu não tenho dinheiro para comprar pizza. Aí por isso que eu falo para vocês que filho ele requer um planejamento muito grande, porque é muito ruim tu dizer não pro teu filho. É claro que a gente precisa dizer não pros filhos da gente, até para eles aprenderem a lidar com frustração. Mas programar uma gravidez é essencial para que vocês se livrem de infortúnios, por exemplo, de engravidar no meio do curso, engravidar antes de ter estabilidade, engravidar antes de casar, ou então, não sei, são N os motivos que podem levar uma pessoa a programar essa gestação, tá bom? Tem um filme muito bom que é Comer, Rezar, Amar, eu acho o nome dele, que tem uma fala que eu reproduzo sempre que eu toco nesse assunto de ter filho. Tem a atriz, ela fala que ter filho é igual fazer uma tatuagem na testa. É uma coisa assim que não dá para voltar atrás e tu não consegue esconder de ninguém. Então, pensem bem antes de tatuarem a testa de vocês, viu? Olha só, direitos sexuais e reprodutivos me garantem que eu vou ter direito a informações, ao meio, métodos e técnicas para ter ou não ter filho, tá? E exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação ou imposições sociais. Direito a serviços de saúde que garantem privacidade, sigilo e atendimento de qualidade. Isso quer dizer o quê, professora linda do meu coração? Quer dizer que quando uma pessoa procura você, lá onde você estiver trabalhando, para falar que eles querem ter filho ou que eles não querem ter filho, vocês jamais vão sair falando que a pessoa esteve lá. Vocês não vão chegar na casa de vocês, por exemplo, a um vizinho, igual aqui, é cidade pequena e inevitavelmente, se vocês forem trabalhar na área, aqui em Novo Repartimento ou em qualquer outro lugar que seja cidade pequena, volta e meia vocês vão entrar em contato com pessoas assim, que é vizinho, que é primo, que é porque cidade pequena tem
as pessoas que são os teus parentes, os teus amigos e os amigos dos seus amigos que tu ainda vai conhecer. Então, basicamente todo mundo se conhece. Aí imagina vir um vizinho teu, a vizinha tua, eles são casados, sei lá, 10 anos, decidiram que vão ter filho agora. E aí tu chega na tua casa e vai contar pra tua mãe, tu nem sabe quem é que quer ter. Ixi, olha, estão querendo fazer um menino lá, um bacurinho lá. Quem, menina? A vizinha aqui do lado. Então, lembra do sigilo profissional que a gente falou em ética? Então, é nesse momento que o sigilo entra. Por mais que seja um babado fortíssimo, vocês não vão contar. Por quê? Vocês precisam preservar pelo sigilo da profissão de vocês, tá? Porque senão vocês podem ser processados, pagar multa e às vezes pode ser até preso. Tá bom? Bora lá. Próximo slide. Opa! Chegamos no ponto que eu gosto muito de falar. Responsabilidade do homem. Deixa eu ficar aqui no cantinho, bonitinha. Responsabilidade do homem em relação à saúde sexual e reprodutiva. Muitas vezes a gente vê o julgamento social, principalmente o julgamento social. Ah, engravidou para poder segurar o namorado. Ah, engravidou porque quis. E a gente acaba eximindo o homem da responsabilidade dele, né? Porque ninguém vai engravidar sozinha, não. Ninguém vai. A mulher dormiu sozinha, acordou no outro dia, foi fazer um teste, tá grávida. Como assim, engravidou só? Não. Então, uma gravidez é sempre resultado de quantas pessoas? 2 pessoas, né? Então, por que a gente acaba sempre responsabilizando muito mais a mulher? Uma questão cultural, eu diria, né? Então, homens, qual é a função de vocês? Tá? Sempre procurar o meio anticoncepcional. Por quê? Meninas, eu vou falar diretamente com vocês, uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas. Vocês precisam zelar pelo corpinho e pela vidinha de vocês. Que como meu pai sempre me diz, cuide da sua vida porque Deus só lhe deu uma. Então, se vocês não cuidarem da vida de vocês e do corpo de vocês, não esperem o gatinho bonitinho cuidar, tá? Apesar de que, agora eu vou voltar a falar com os meninos. Homens, é responsabilidade de vocês zelarem também pela vida que vocês levam a 2, tá bom? Então, qual é o papel do homem? Ser responsável e presente diante das decisões, as tomadas de decisões de métodos anticoncepcionais, tá? Como, por exemplo, o uso da camisinha. Se vocês forem casados ou então estão um tempo juntos, já fizeram exames e tudo mais, querem ter uma vida mais, uma vida íntima mais, como é que eu posso dizer isso, gente? Vocês entenderam. Vocês precisam participar ativamente disso também, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque muitas vezes o homem, ele acaba abrindo mão. Já aconteceu, com certeza algumas meninas já me falaram que às vezes acontece, por exemplo, de estar namorando e aí o namorado insistir para manter relação sexual sem o preservativo. E aí vira para ela e fala, mas tu não confia em mim, não sei o quê. E aí vai nisso, aí o homem ele acaba tendo esse posicionamento de pressionar muito a mulher. E aí ela acaba cedendo, aí o que acontece? Uma gravidez não planejada. E aí o que a sociedade vai dizer? Culpa dela. Por que ela não se cuidou? Por que ela não se preservou? Por que isso? Por que aquilo? Então, o homem ele precisa se posicionar de uma forma mais responsável nessa situação, tanto na prevenção de doenças, infecções sexualmente transmissíveis, quanto também no momento da paternidade. Precisa ser uma paternidade mais ativa para não sobrecarregar tanto a mulher. A gente tem um índice muito grande de abortos provocados. O que é isso? Não, professor, é um assunto muito polêmico e tudo mais. Eu não estou aqui me posicionando a favor e nem contra. Eu estou apenas expondo fatos. O aborto, ele acontece. Sendo ele legalizado ou não, ele vai acontecer. O que acontece, gente, é que a mulher, ela acaba muitas vezes perdendo a vida nessa tentativa de aborto, porque o que acontece? Todo mundo tem uma história na família de alguém que engravidou e que o pai virou as costas, foi embora, sumiu, ou então falou que o filho não era dele e sumiu. A mulher
no momento da gestação, a gente vai falar sobre isso também. No momento da gestação, ela acaba tendo uma vulnerabilidade emocional muito grande, porque ela está passando por transformações muito grandes, muito profundas, e isso acaba abalando o psicológico dela. E gravidez não é uma coisa que se passe sozinha. Ela precisa passar com quem? Com o companheiro dela. Ela precisa passar, ela precisa minimamente ter o apoio, seja do pai e da mãe, seja do companheiro dela. Não é uma coisa que se passe sozinha. Mas o que acontece, gente? O que leva uma mulher a cometer um aborto? Vamos especular, né? Não sei, de repente o companheiro abandona, ou então porque a mãe ou o pai falaram que vão expulsar ela de casa, eu não sei. Antigamente era isso que falavam, né? Eu morria de medo de engravidar, porque a minha mãe falava assim: no dia que tu engravidar, eu não vou querer nem saber de ti, não sei o quê. E aí eu morria de medo. E teve uma época, eu estudava acho que no Ângelo Lima, era no Ângelo Lima. Eu estava estudando lá e teve uma aluna, que eu não lembro se era de lá ou se era do José Cícero. Eu sei que ela devia estar com 5, 6 meses de gravidez, ela tentou um aborto e aí acabou que ela faleceu. O velório dela foi lá naquele bairro ali de cima, acho que no Chifre de Ouro, né, que chama Chifre de Ouro, não sei como é o nome do bairro. E aí todo mundo da escola foi lá e tudo mais, e aquilo ficou na minha cabeça, mas era porque o companheiro dela não tinha assumido, parece, o relacionamento, e ela tinha muito medo do pai dela descobrir. Aí a mulher acaba entrando em desespero e fazendo um negócio desse. Gente, que fique muito claro, eu não estou justificando por que uma mulher faz isso, tá? Eu estou apenas especulando os motivos, ok? Então, a mulher ela acaba pagando o preço, por exemplo, do aborto sozinha, ela acaba pagando o preço da maternidade solo, que eu não gosto desse termo mãe solteira, porque mãe não é estado civil, né? Já começa por aí. Ela acaba levando nas costas a responsabilidade de educar um ser humano, de gerar, de parir, de amamentar e posteriormente de educar. Então, qual é a função do homem, gente? Ser homem, né? Assumir suas responsabilidades. Para o pleno desenvolvimento de homens e mulheres, é importante a construção de parcerias igualitárias. O que é isso? Todo mundo é igual, não existe isso de mulher ser subordinada ao homem, ou homem ser subordinado à mulher, não existe isso. As pessoas precisam aprender a construir relações onde tenha pelo menos o equilíbrio dessa situação, tá? Baseadas no respeito entre os parceiros e em responsabilidades compartilhadas. É preciso que os dois estejam maduros o suficiente, por isso que a gente precisa falar tanto de prevenção, por isso que a gente precisa falar tanto de planejamento familiar, porque filho é uma responsabilidade que tu vai ter até o último dia da tua vida. Então não é justo que somente uma parte responda, tá bom? Até porque hoje em dia tem leis. Antigamente o cara engravidava a menina e falava assim: eu não vou assumir não, e sumia no mundo. Aí hoje em dia não, hoje em dia ela vai lá, faz um boletim de ocorrência e a justiça vai atrás dele, ele é obrigado a fazer um exame de DNA. Se a paternidade for comprovada, adivinha o que acontece, meu anjo? Ele vai ter que registrar o menino e pagar a pensão. Se não vai pagar a pensão, vai para onde? Para prisão. Olha aí, até rimou. Olha só, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre métodos anticoncepcionais. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, deixa eu ver se o pessoal ainda está aqui no grupo ou se a coisa foi direto para a plataforma. Bora dar uma olhada aqui. Turma V. Ok, deixa eu... Ai, meu Deus do céu, tá chegando muita mensagem, eu não estou conseguindo acompanhar. Gente, é aniversário de quem? Eu não estou entendendo não. É aniversário de quem aí da turma V? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui na turma U. Turma U. Ai, meu Deus do céu. Eu queria acompanhar a mensagem, mas eu não consigo. O menino tá falando aqui que quer pizza. Pior que tá na hora de comer. Ai, porque o moço da pizza vai chegar. Foi o Kevin que falou aqui.
Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos. Ou como vocês preferirem, porque os dois são palavras bem difíceis, né? Bora lá. Eu vou falar basicamente sobre os principais, tá? Eu vou mencionar os mais convencionais e posteriormente a gente vai abordar os que são fornecidos pelo SUS, tá? Pílula anticoncepcional, injeção, DIU. O que é DIU? Dispositivo intrauterino, tá? DIU é só a sigla. Pílula dia seguinte, preservativo masculino, preservativo feminino, diafragma e método da tabelinha. A titia aqui já falou pra vocês, já cantou a pedra que método da tabelinha não funciona, tá? Então vamos focar em quê? No que funciona, meu anjo. O que funciona? Ciência. Vamos falar de quê? Carro-chefe aí na hora de prevenir, né? Preservativo. Por que, gente, que eu preciso falar de preservativo? Porque preservativo é o carro-chefe, professora, eu não estou entendendo. Deixa eu colocar aqui em cima. Aí, pega só. Aí corta aqui, aí minha testa não aparece muito, testa de amolar facão. Olha só. A gente tem preservativo masculino, preservativo feminino, tem preservativo com gosto, com textura, com não sei o que, com aroma. Gente, esse negócio de porque camisinha incomoda, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando de método anticoncepcional, mas a gente também tá falando de prevenção de infecção sexualmente transmissível, né? Então a camisinha é o único método contraceptivo que me confere a tranquilidade de ser anticoncepcional e anti-IST, né? Então, eu trouxe uma lá do posto, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, lá no posto a gente está muito acostumado a ver o preservativo masculino, mas alguns postos distribuem a feminina, que é uma embalagem diferente. É uma embalagem até bonitinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Olha, tá aqui, ela bonitinha. Essa daqui, ela é distribuída pelo SUS, tá? Aí aqui atrás tem ensinando como é que utiliza e tudo mais. O pessoal tem muito receio, gente, de usar o preservativo masculino. Eu vou lançar a braba para vocês. Quando o boy vir com esse negócio de porque eu não gosto de camisinha, porque camisinha aperta. Você vai lá, fala assim, meu anjo, existe um preservativo feminino que não vai apertar nada, vai ser lindo, maravilhoso, vou sair segura, ilesa, sem perigo de aumentar a quantidade de população no mundo, né? E nem de adquirir nenhuma doença sexualmente transmissível. É só uma questão de prática. Vocês experimentem, aí depois vocês vão dizer se vocês gostaram ou não gostaram. É uma aparência meio assim? Não agrada, né? Mas melhor do que o risco de ter uma gravidez não planejada ou, por exemplo, aparecer aí com uma sífilis, uma gonorreia, né? Ou um HIV da vida, uma herpes, não sei. E vocês é que sabem da vida de vocês. Eu estou aqui apenas para orientar, tá bom? Outra coisa que a gente precisa observar aqui nos preservativos, meu povo. Vamos ter cuidado com o lubrificante. Peraí. Pronto. Vamos ter cuidado com o lubrificante, porque não é todo lubrificante que é compatível com o látex, que é o material que é produzido o preservativo, tá? Normalmente é lubrificante à base d'água que tem que usar. Porque o lubrificante à base de óleo, ele vai comprometer a segurança, tá, do preservativo e pode levar esse preservativo até mesmo romper, tá bom? Então, vale aí experimentar. Olha, tem preservativo com textura, tem com gosto de morango, gosto de banana, outros com formato diferente, com cor diferenciada. Os que inventaram até uns que brilham no escuro. Então, vamos ter cuidado, meu povo. Olha só, outra coisa, outro método anticoncepcional muito utilizado. Deixa eu ver onde é que eu vou ficar. Eu vou ficar aqui embaixo. Não, vou ficar aqui do lado.
Outro método anticoncepcional muito utilizado é a pílula, né? Pílulazinha, ela serve para quê? Para toda idade. Desde a primeira menstruação, se a menina quiser tomar, ela pode tomar, tá? Lembrando que pílula anticoncepcional, ela não serve somente para prevenir gravidez não planejada. Muitas vezes ela é utilizada como forma terapêutica de corrigir alguma falha hormonal e, consequentemente, corrigir o ciclo menstrual. Professora, mas como é que toma essa pílula, professora? Pelo amor de Deus, calma que a titia vai explicar para vocês. Deve-se tomar um comprimido, olha só, quem já viu a cartelinha, eu trouxe uma aqui exemplificando para vocês, ela vem com os números, né? E aí a pessoa começa a tomar o comprimido no primeiro dia de menstruação, tá? Deve-se tomar um comprimido por dia até o final da cartela, sempre no mesmo horário, totalizando 21 dias com a pílula, tá? Quando a cartela terminar, deve-se fazer uma pausa de 7 dias, que é quando a menstruação deve descer, e inicia de novo a cartela no 8º dia de menstruação, tá? Só para vocês darem uma olhada. As cartelas, elas são muito didáticas, porque elas vêm com um número, algumas vêm com o dia da semana, é muito legal. E ela é muito democrática também, todo mundo pode usar. Professora, mas fala uma aí para eu tomar, professora, por favor. Gente, só quem pode prescrever é o médico ou o enfermeiro do planejamento familiar. Ele vai escolher de acordo com a tua história. Então, pelo amor de Jeová Cristo na cruz, pelo amor de Deus, não desespera a tua professora, tá? Não toma o mesmo anticoncepcional que a tua cunhada tá usando. Tu nem foi no médico, tu nem sabe como é que tá a tua situação. E aí fala assim, mas eu tô tomando, sei lá, ciclo 21, Diane, Noregina, não sei. Qualquer um. Vou tomar, professora, porque tá fazendo efeito nela, vai fazer em mim. Gente, cada caso é um caso. Vai ver, o médico passou para ela porque viu que ela tinha necessidade daquele hormônio, daquele método anticoncepcional e que ela ia se dar bem. De repente você não se dá tão bem, de repente você tem uma complicação, tá? Porque como todo medicamento anticoncepcional, ele traz algumas complicações também, tá bom? Algumas reações adversas. Então cada caso é um caso, só o profissional da saúde de nível superior, o médico ou o enfermeiro, pode prescrever para vocês. Ok? Próximo método. Pílula do dia seguinte, Jesus. Pílula do dia seguinte, meus amores. A pílula problemática. A pílula que dá falsa sensação de segurança. A pílula que é o problema na vida dessas meninas. Eu fico enlouquecida quando eu falo sobre isso. Por quê, gente? Pílula do dia seguinte. Qualquer coisa a menina está tomando. Sem informação. Por quê? Porque o boy disse que era bom, né? De repente teve uma relação desprotegida e aí o boy falou assim, não, qualquer coisa a gente compra a pílula e resolve o problema. Resolve teu problema, né, mano? Mas da mana não resolveu o problema, não. Muito pelo contrário, o uso indiscriminado da pílula do dia seguinte, sem orientação profissional, ela traz muitos riscos para essa menina que está tomando. Porque, gente, a gente tem um tempo de eficácia, que é normalmente 72 horas. 72 horas são quantos dias? 3 dias. Então, quanto mais brevemente do evento essa menina tomar essa pílula, maior a chance de ser eficaz. Com o passar do tempo, essa pílula ela vai declinando essa qualidade, essa eficácia, trazendo aí à tona o risco dela engravidar. Tá bom? Como é que funciona, professora? Pelo amor de Deus, então, esse negócio dessa pílula. Sim, voltando a falar aqui, uma coisa que eu esqueci de falar. Da pílula que tu toma todo dia, essa bonita aqui, tá? Ela funciona como, gente? Ela não deixa ovular, tá? Se tu não ovula, tu não tem período fértil. Ela tem uma dosagem hormonal baixinha que faz com que tu não ovule. Aí dessa forma você não tem como engravidar, porque não tem óvulo, né? Olha só que maravilhoso. Já que no segundo, na pílula do dia seguinte, o que a pílula, o que esse hormônio aqui, o levonorgestrel, que é um palavrão, levonorgestrel,
Sai daqui, seu levonorgestrel. Tá vendo? Funciona como palavrão. Como é que ele funciona, gente? Ele muda a característica do endométrio. Lembra que a titia falou para vocês o que era endométrio? Vamos lembrar aí que é endométrio? É aquela camadazinha de revestimento interno do útero. Tá? E aí o levonorgestrel muda a característica desse endométrio e faz com que a menstruação venha. Falando a grosso modo. Outra coisa que ele faz, ele modifica a motilidade do espermatozoide. Porque vocês sabem que o espermatozoide sobe, né? Procurando o óvulo. Cadê você, minha amada? Oh, Julieta. Aí acontece a ovulação quando os dois se encontram. Tá? Mas aí no caso do levonorgestrel, que é a pílula do dia seguinte, ele dificulta a motilidade. Então, ele deixa o espermatozoide meio zonzo lá, para ele ficar desorientado sem saber para onde é que ele está indo. E isso faz com que o organismo ganhe tempo para que ele force uma nova menstruação. O que acontece, gente? A pílula do dia seguinte é como se fossem aquelas 21 pílulas do que é tomada diariamente. Então, uma pílulazinha daquela tem uma quantidade hormonal muito grande e isso vai trazer transtorno para a mulher, porque ele está forçando o organismo a menstruar. Porque como é que o óvulo fecundado vai grudar no endométrio se o endométrio está se desfazendo? Então, não tem como, tá? Posso engravidar mesmo depois de tomar a pílula? Pode, minha filha, pode. Por quê? A pílula do dia seguinte, ela não tem 100% de eficácia, assim como nenhum método do anticoncepcional vai ter 100% de eficácia. Então, dependendo de como tu tomou essa pílula, por exemplo, tomou e vomitou, passou mal, vomitou, não adianta, tem que tomar outra, tá? Ou então tomou a pílula do dia seguinte, são aqueles 2 comprimidos, tomou uma e não tomou a outra, também não vai funcionar. Após as 72 horas, também não vai funcionar. Tomou com 70 horas. A professora falou que era até 72, então pode tomar? Poder tu pode. Só não é garantido que ela tenha tanta eficácia, a não ser que você seja uma garota de muita sorte. Você tendo sorte, você tem Jesus na sua vida, tá? Como vou saber se funcionou? Gente, depois de tomar a pílula no dia seguinte, entre 5 e 7 dias a mulher vai menstruar. No mais tardar 10 dias. Pode ser que ela não menstrue, mas ela pode aguardar esses 10 dias e fazer um exame de sangue, né? Um beta-HCG, que é para fazer a dosagem do hormônio. Se tiver positivo, é porque vai ter um ESO aí, convida a professora a puxar de fralda, tá? Outra coisa, causa aborto? Não, minha linda. Se você está grávida você vai ficar. Porque pílula do dia seguinte não tira menino nenhum. Tá? Da feita que tá lá, agora é esperar as 40 semanas, 38 semanas que o menino vai nascer, tá? Tem contraindicação? Tem, gente. Todo o método hormonal contraceptivo, que são as pílulas e também os injetáveis, eles são contraindicados em pessoas que têm um problema cardiovascular. Por quê? Se a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa obesa que tem problema de circulação, o método anticoncepcional hormonal, ele tende a piorar, ele tende a agravar o quadro dessa mulher, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre pílula do dia seguinte? Vocês mandam aí, vou dar uma pausa aqui, é tempo de beber água. Se vocês tiverem, eu vou aguardar aqui, peraí. Vocês estão falando que eu sumi? Gente, eu não sumi não, pelo amor de Deus. Gente... Bom, como a internet não está funcionando, de vocês, né? Porque a minha está funcionando aqui. Tá verdinho o sinal aqui, tá tudo lindo. Oi? Não, tá normal aqui, tá verdinho. Depois eu tô vendo o pessoal reclamando aqui.
Tá normal, realmente. Isso aqui. Interromper a transmissão, não. Sem Deixa eu ver acesso à aí. internet. Deixa eu ver bem essa internet. Deixa eu ver essa internet aí, professora. Só tira aí o mouse de cima. É, essa internet aí. É perdida. Fala que teve uma queda de internet aí. Sem acesso à internet. Eu não dou conta de dar aula sentada não, o pescoço dói, tudo dói. Ai, Jesus. Voltou. Então, pior que eu não sei em que momento foi que... Mas vai ficar gravado, né? Voltei, meu povo. Foi a internet daqui da escola que caiu. A menina perguntou como é que é meu nome. Meu anjo. Meu nome é Alcione Oliveira, tá? Mas pode me chamar de prof. A outra perguntou, professora, por que camisinha de posto estoura com frequência? Gente, o que vocês andam fazendo? Não é não, gente. É porque a camisinha de posto ela é mais grossa. Não tem jeito. Bora lá. Vocês estão me ouvindo aí? Como me ouvindo? Pronto. Voltando a falar. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre... Eu vou ter que voltar. Onde foi que eu parei? Onde foi que vocês pararam de ouvir? Tem uns 10 minutos que vocês não estão escutando, né? Bora lá, deixa eu ver aqui. Atualizem o aplicativo de vocês, qualquer coisa, tá? Vou dar uma atualizada no meu aqui. Só um instante, a gente está com problema.